Então, este vídeo da série Leituras, eu queria fazer uma comparação entre dois escritores que eu li há pouco tempo, um livro de cada um, né, e são autores, vamos dizer assim, excelentes, né, dois dos grandes autores do século XIX. Um inglês, que é o Charles Dickens, e o outro francês, que é o Flaubert. Me chamou a atenção, né, foi uma coisa que demorou um pouco para eu entender, né, a perplexidade que me causou ler um depois do outro, né, e compará-los, né. Naturalmente a gente faz isso quando a gente lê livros, né, é comum a gente avaliar um em relação ao outro, e eu avaliei, e quando eu acabei de ler o Flaubert, eu li, no caso foi a Madame Bovary, eu fiquei decepcionado com o livro, né, a verdade é essa, né, considerado por muitos um romance extraordinário, né, e eu diria para vocês, há muito de verdade nisso. Flaubert é bom. Flaubert é um grande artista, ele tem um domínio da técnica literária que é realmente admirável. Eu escrevi um livro, eu leio o Flaubert, mas puxa, quem me dera chegar nesse nível de domínio da linguagem, né? As descrições que ele faz, né? O modo como trata de uma festa, de um passeio de carruagem, de uma cidade, né? Tudo isso é de uma grande virtuosidade. Agora, ao mesmo tempo, com tudo isso que tem no livro, todo esse domínio, né, você nota que ele é muito musical. Eu peguei um pouquinho o francês, alguns trechos também para ler, e você nota realmente que aquilo tem um ritmo, não é extraordinariamente bem escrito. Agora, com tudo isso, é um livro que me parece, na construção dos personagens e mesmo no enredo, relativamente pobre. Ele é bom, o Flaubert, mas o resultado acaba sendo meio ruim, né? Não digo que não mereça ser lido, não é isso, né? Mas a construção, o modo como ele enxerga o mundo, eu diria, esse é o problema. A maneira como ele enxerga o mundo me parece profundamente equivocada, e isso atrapalha que, apesar dele ter todo aquele cabedal de conhecimentos, de capacidade de escrever, ele faça uma obra que realmente nos toque, que mostre algo do ser humano que a gente não vê, né, no dia, se a gente não está atento, que é a função de um escritor. O escritor nos indica elementos que muitas vezes a gente passa batido por eles, né, e que estão ali. O escritor nos mostra através de contar a história. Lógico, ele descreve muito bem todo um processo de uma pessoa que vai se corrompendo, né, no livro, isso tudo está bem, mas chama atenção como os personagens são planos, né? Isso vale para mim, considero, tanto para a personagem principal, a Emma Bovary, que é alguém que não muda durante o livro. Tem pequenos lampejos, né, de alguma crise de consciência, de algum momento, mas o próprio Flaubert não trata bem disso, ele passa por cima, vamos dizer assim, ele não aprofunda nessas questões, como que aquela mulher tivesse já, vamos dizer assim, determinada pela sua luxúria, né, a volúpia que ela tem, a seguir aquele caminho que leva a que ela simplesmente se arrebente mesmo, né, que tem um final muito ruim, né. E os personagens secundários são a mesma coisa, né, tem um farmacêutico meio metido a livre pensador, que é de uma superficialidade total, né, e em nenhum momento do livro esse homem progride. O padre também é um padre fraquíssimo, né, que com nenhum sentido religioso, né. O Flaubert dá a impressão que também a religião ele a olha com uma certa suspeita ou não valoriza. O marido da Emma Bovary, Charles Bovary, bom, é um tonto, né, e acaba ficando meio clichê. Então, me pareceu que está cheio de clichê as personagens. E aquilo, vamos dizer assim, com um instrumental, com um envoltório sensacional de um enorme escritor, de um artista, mas que não tem profundidade para entender o humano. Talvez seja duro falar isso de um escritor grande como o Flaubert, mas foi assim que eu entendi o livro, vocês me desculpem, né? Agora, Dickens, esse livro que eu li dele, não me parece que seja um dos melhores livros dele, não, né? É O Conto de Duas Cidades. Curiosamente, é o livro dele mais vendido. Eu acredito que, inclusive, pelo tema que o livro trata, né? O livro ele é uma espécie de narrativa que se passa durante a Revolução Francesa. Então, é interessante você ver como um artista como Dickens vai colocando, né, cenas duras, né, da Revolução. O livro se passa em parte na Inglaterra,
parte em Paris, na França, e principalmente Paris, né? E você vê a diferença entre os países e a situação das pessoas que num dos países estão envolvidas numa situação revolucionária e na Inglaterra a tranquilidade que há ali, né? Agora, mesmo sendo um livro que não me parece tão bem construído assim, né, o Conto de Duas Cidades, comparado com outros livros do Dickens e também comparado com Madame Bovary do Flaubert, ao mesmo tempo Dickens é alguém que ele é apaixonado pelo ser humano, ele é capaz de compreender os sentimentos, a nobreza, a baixeza com uma força muito maior do que o Flaubert. Há uma vilã no Conto de Duas Cidades que ela, vamos assim, você entende porque ela chegou a ficar essa pessoa ressentida, uma pessoa cruel, uma pessoa dura. Você vê que ela sofreu muito na vida e o não saber perdoar, o não se abrir, fez com que ela realmente se fechasse num ódio terrível. Então é uma personagem incrível, você vê realmente como ela é obstinada para conseguir a sua vingança, né? E do outro lado você tem personagens que são gente fraca, gente, vamos dizer assim, não digo vil, mas que ninguém esperaria dele um ato extraordinário, e que essas pessoas, numa determinada ocasião, movidas inclusive por um amor, são capazes de tomar, né, uma medida, se entregar com um ato de uma generosidade incrível, né? E eu diria para vocês, a vida real é assim. Talvez o Dickens nesse livro não tenha sido tão esmerado na escrita, na descrição. Ele escrevia muito mais rápido que o Flaubert também. O Flaubert demorava para produzir seus livros, Dickens era rápido, né? Isso de algum modo se nota, mas a vivacidade, a força das personagens do Dickens me parecem muito maiores que o Flaubert. Então, poderia dizer, se o Flaubert é bom, mas acaba sendo meio ruim, o Dickens é o contrário. Alguém poderia achar certos trechos, certas passagens ruins, mas aquilo acaba sendo muito bom, né? Porque o que nos mostra do ser humano é muito rico, né? Eu, se tivesse que escolher um tipo de literatura para fazer, com todo o respeito aos críticos que podem pensar diferente, eu preferiria muito mais fazer algo na linha do Dickens do que fazer algo à la Flaubert.